Bom, então vamos começar aqui, aí depois a senhora só tira aí o mute para poder a gente ouvir. Pronto. Então, é, vamos, daqui a pouco a gente começa com a oração. Deixa eu só fazer uma apresentação da doutora Regina aqui, né? Uma apresentação rápida, porque só a convocação, o chamado para essa formação aqui que a gente fez. Eu pedi para o Vitor colocar um currículo breve dela, mas o currículo breve dela é inacreditável, né? Vocês viram lá o tamanho. Então, assim, não precisa nem de maiores apresentações, já sabemos bastante, né? Mas, assim, ela participa hoje da UJUCASP, né? Está à frente de muitas coisas aí com relação a esse assunto, advoga nessa área, né? Nessa área de família, nessa área, e está bem por dentro de toda essa situação, tem pós-graduações aí em bioética e tudo mais. E hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre esse assunto, a situação atual, sobre esse tema poliamor, né? Foi feita, inclusive, uma live, doutora Regina, umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, pelo perfil da Unijuc no Instagram, né, sobre esse assunto também. A live quase 2 horas, 3 membros nossos conversaram bastante sobre esse assunto. E assim, é um tema que a gente é preciso desenvolver, né? É preciso falar sobre ele, porque senão só o outro lado fica falando, né? Mas vamos começar agora. Eu vou pedir para quem? Vou pedir para o Marcelo. Marcelo, gosto do Marcelo fazer essas orações iniciais e finais. Pode ser, Marcelo? Pode ser, Manuel, tranquilo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós agora, que ele possa nos iluminar, que a graça do nosso bom Deus possa dar discernimento e sabedoria para esse bate-papo. Que o Espírito Santo nos ensine e nos ajude agora, neste momento, a compreender mais sobre esse assunto, nos dando força para combater o bom combate. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo a tua vontade, e gozemos sempre da tua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigado, Senhor. Já te bendizemos, te louvamos, te glorificamos por mais essa oportunidade de aprender para trabalharmos em prol do teu reino. Fiquemos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Certo. Então, a gente vai, antes de passar só a palavra aqui para a doutora Regina, só pedir para todo mundo desligar os volumes aí, né, os sons, para não fazer barulho na sala, né, enquanto ela está falando. E aí as perguntas, como é que você prefere, doutora? Coloca no chat, a gente vai perguntando depois, Não, durante a vão apresentação. falando, vão perguntando, vão me interrompendo à vontade, por favor. Eu já gosto assim, quando não é um grupo tão seleto, imagine, fiquem à vontade, não tem chat nenhum não aqui. Falem comigo, é muito bom. Ótimo, está do meu jeito também. Então, quem quiser, só abrir o microfone aí, perguntem à vontade, tá bom? Então, a doutora Regina está com a palavra para falar à vontade, passar a sua palestra. Se der certo de passar o PowerPoint aí, o PDF, eu não sei. Esse Também. não vai ser possível, mas depois eu envio para vocês, eu acho que é bastante útil, né? Porque contém dados que desbancam, né, completamente essas ideias que são tão gritadas, né? Como dizia o Emanuel, os outros gritam, né? E é um grupo pequeno, mas fala alto, muito alto, né? E parece então que é uma voz do povo, quando não é. A voz do povo é a voz da monogamia, é a voz do casamento monogâmico,
Ninguém na sociedade que eu conheça das minhas relações, e eu acredito que todos os senhores e as senhoras também estejam na mesma situação que eu, recebem em sua casa um trisal, 3 pessoas, formando como se fosse uma família. Tampouco atendem ou recebem em sua casa uma pessoa que faça parte de uma relação de mancebia, amante no popular. Porque esse tal poliamor, esse tal poliafeto, essas expressões sedutoras, né? Porque falam em amor, falam em afeto, são expressões que querem induzir em erro. Mas, quando nós começamos a refletir sobre o conteúdo do que é poliamor e poliafeto, ou seja, ou é poligamia, por isso que eu citei os trisais, numa brincadeira, né? Trisais, 3 pessoas, que podem ser 4, 5, 6, poligamia, ou é uma relação de mancebia, né? Quando essa gritaria aí desses poucos vem falar de poliamor ou poliafeto, está se referindo a essas 2 espécies, a poligamia e a mancebia. A poligamia, consentida pelos 3, pelos 4, pelos 5, quantos forem, e a mancebia, claro que não consentida pela vítima da infidelidade no casamento. Então, a sociedade brasileira não quer isto. A sociedade brasileira não quer que aqui no Brasil seja implantado um regime muçulmano, um regime que existe na maior parte dos países da África, por exemplo, em menor parte da Ásia, e só. Porque todo o resto do mundo é monogâmico. Toda a América do Norte, Central, do Sul, toda a Europa, a maior parte do continente asiático, ou seja, a China, também o pequeno Japão, mas só a China, o quanto ocupa a Rússia, né? Toda a Oceania, com raríssimas exceções na Oceania, falando em África, Índia, né? Numa pequena parte da Ásia e toda aquela parte ali dos muçulmanos que praticam a religião muçulmana, estes são os únicos que adotam relações de poligamia nos seus sistemas de direito de família. E vários países destes, inclusive africanos, estão se voltando para a monogamia, como, por exemplo, é o caso de Angola. Há pouco tempo atrás, no ano passado, por meio da Associação de Direito de Família e das Sucessões, da ADEFAS, que luta pela monogamia, que mostra o que é o poliamor, o poliafeto, nas mais diversas instâncias, seja no Poder Legislativo, seja no Supremo Tribunal Federal, nós fizemos um congresso internacional. E eu provoquei esse congresso sobre o tema da monogamia e da poligamia, trazendo o professor da África, professor de Angola. E ele foi muito claro, e tem inclusive artigo, conteúdo publicado num livro que se chama União de Fato, que é um livro que reúne autores de vários países, é da editora Almedina, União de Fato. Esse professor angolano, que é um dos articulistas desta obra, coordenada por mim, pelo Atalá Correia e pela Alicia Garcia de Solavagione, que é uma argentina da Universidade de Córdoba, o professor Pedro Fansoni dizia: na minha terra, em Angola, só aceitam a poligamia aqueles que não têm estudo, pelo menos o curso primário, o curso fundamental. Ou seja, os não letrados, os que não sabem nem ler nem escrever. Então vejam que até nesses países poligâmicos não há uma aceitação da poligamia, e aliás não há mesmo, nós vemos na internet constantemente, né, por todos os outros meios de comunicação, inclusive televisivos, suspeitos, não? Alguns desses meios de comunicação televisivos, mas nós vemos, né, como a Globo, sabemos, não? Prega o que não existe, né? Nós vemos que
realmente, as mulheres muçulmanas sofrem muito e não aceitam a poligamia, mesmo nos países em que a poligamia ainda é o sistema familiar. E um estudo muito interessante, que depois, quando tiverem o PowerPoint, vão poder ter essa fonte, um estudo da Sociedade Real Britânica, que é a sociedade mais antiga do mundo em termos de pesquisa, de estudo. Essa Sociedade Real Britânica fez, por meio de cientistas políticos, economistas, psicólogos, juristas, uma análise dos males da poligamia, do tal poliamor, do tal poliafeto. Porque nisso ninguém fala. Mas nós precisamos falar e mostrar que são nesses países aqueles em que existem os maiores índices de violência doméstica. Claro que a desigualdade entre homens e mulheres, né, vigora nesses países, porque sempre nós temos ali, via de regra, salvo exceções raríssimas, as relações entre um homem e mais mulheres, e não entre uma mulher e vários homens. Então, é uma desigualdade entre homens e mulheres, e daí os índices de violência doméstica se aumentam, evidente, né? Nós temos os maiores índices de mortalidade infantil, não só pela pobreza, por exemplo, de vários países africanos, não só pela desigualdade que existe em países daquela área ali, né, dos muçulmanos, ali para cima, na própria Ásia. Por quê? Existe o maior índice de mortalidade infantil, porque a família, os membros da família brigam tanto que descuidam dos filhos. Afinal, nós sabemos que, independentemente das pessoas serem menos ou mais favorecidas economicamente, se houver uma família unida em monogamia, há filhos bem criados e cuidados. Mas em países poligâmicos, os maus tratos às crianças advêm disto, dos conflitos que existem na relação. Porque as mulheres, nesses países do Alcorão, né, que seguem o Alcorão, pelo qual o homem pode ter até 4 mulheres, desde que as possa sustentar, nesses países, as mulheres não aceitam a concorrência das outras mulheres. A monogamia é atávica. A monogamia não é só de natureza religiosa. Isso também precisa ser dito. Porque essa gritaria aí destes poucos, né, que ficam defendendo o poliamor e o poliafeto, dizem que a nossa defesa da monogamia, eu digo a nossa, de todos os que estão aqui, a minha defesa, né, a defesa das uniões de juristas, a defesa que faz a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, seria uma defesa religiosa, e que o Brasil seria um Estado laico, e por isso poderia haver poliamor ou poliafeto aqui. Argumento enganoso, mesmo sem qualquer apego à religião, e é importante a gente falar nisto, a monogamia é atávica no ser humano. As pessoas precisam da monogamia para terem uma realização. Então, isso está provado, porque essas mulheres muçulmanas, o que elas fazem? Muitas delas cortam os seus órgãos genitais para não se casar, se automutilam. São os maiores índices de automutilação. Elas preferem se mutilar a se casar em poligamia. Isso precisa ser falado. São exemplos de outros países que mostram que a poligamia é perversa, independentemente, repito, de princípios religiosos. Então, isto fere, né, e mata efetivamente qualquer tipo de argumento enganoso, né, dizendo o Brasil é um Estado laico, cada um pode fazer o que quer. Não pode. Não pode também por quê? Porque os preceitos de direito de família são imperativos, são cogentes,
são obrigatórios. Não cabe renúncia à fidelidade. Não cabe renúncia à monogamia. A monogamia é constitucionalmente prevista. O próprio artigo 226, no seu parágrafo 3º da Constituição Federal, quando fala da entidade familiar formada pela união estável, fala em 2 pessoas, por sinal, um homem e uma mulher. Depois o Supremo foi lá interpretar ao seu modo, ao seu talante, como bem entendeu, e passou a aplicar o artigo 1723 e seguintes do Código Civil, que são aqueles que regulam a união estável, às relações homossexuais. Mas é indiscutível que a Constituição Federal estabelece a monogamia na entidade familiar, inclusive na união estável. Obviamente que no casamento, a monogamia é princípio estruturante do casamento. Repito, não só no nosso país. Em muitos e muitos países, na maior parte dos países, a monogamia é princípio estruturante. E os países que seguem a poligamia, o tal chamado aqui poliamor ou poliafeto, nesse eufemismo, que é exatamente para enganar, para seduzir, para levar a erro. E nesses países, vemos que as experiências poligâmicas são perversas aos membros da família. Talvez o homem que viva numa relação poligâmica esteja muito feliz. Acredito que não, porque os conflitos domésticos são tão grandes que diante de conflito não pode haver felicidade. Mas, com certeza, as mulheres e as crianças sofrem muito nesses países. E essa seria essa espécie, vamos dizer assim, de poliamor, né, que é cantada e gritada, né, pelo IBDFAN, que é exatamente quem defende essa instituição no Brasil de uma absoluta autonomia da vontade, com trisais, quadrisais, quinquisais, como eu brinco, né, porque se pode trisal, pode qualquer número, né, com crianças, inclusive, envolvidas nessas relações. E tudo isso foi tomando um corpo neste pequeno grupo, repito, porque a sociedade brasileira não aceita o tal poliamor, que 2 tabeliãs de notas. Uma em São Paulo, a Cláudia Domingues, primeiramente quando ela estava na cidade de Tupã, e depois quando ela foi para a comarca de São Vicente, e a Fernanda Freitas, lá no Rio de Janeiro, capital, tabeliãs, na época, né, porque a Cláudia Domingues, inclusive, ao que consta, foi exonerada do cargo, né? Não, isso está muito nebuloso, não se sabe bem por quê. Alguns dizem que ela sofreu um acidente, teve que renunciar, né, à atividade notarial, mas, enfim, é nebuloso. Não importa. Cláudia e Fernanda no Rio, Cláudia em São Paulo e Fernanda no Rio, resolveram lavrar escrituras públicas em seus tabelionatos de notas de trisais. E quando a Cláudia Domingues, que é uma orientanda daquela desembargadora aposentada Berenice Dias, e os nomes precisam ser falados, orientada por ela, lavrou uma primeira escritura. Essa escritura, lá nos idos de 2012, ganhou uma repercussão internacional. Lógico, chama a atenção da mídia, ao ponto do jornal Le Monde, o jornal francês, e assim La Stampa na Itália, BBC, enfim, jornais da maior ou menor importância no mundo inteiro, diziam o seguinte: o Brasil permite a poligamia. O jornal Le Monde publicou a notícia assim: Brasil, le pays du ménage à trois. Que vergonha! Que vergonha para o nosso país. Outros jornais diziam: o Brasil é o país do carnaval o ano inteiro. Porque carnaval é ligado, obviamente, à festa da promiscuidade. E o é, a não ser os bailes infantis, né? Que, por sinal, minha avó me levava e eram muito divertidos, porque eram bailes de beleza, de brincadeira, né? De criança, né? Mas baile de adulto de carnaval, ainda mais hoje em dia, a gente sabe o que é. E realmente carnaval é
é baile de promiscuidade, né? Então, o Brasil seria o país que teria o carnaval no ano inteiro. O Brasil estaria permitindo as relações múltiplas, as relações poliamorosas, enfim, sempre esses jornais trazendo estas mídias, de uma maneira jocosa, né? Porque esses países também não aceitam a poligamia. Depois de 2012, não contente por fazer essa escritura, em que, pasmem, isto não foi divulgado, mas nós sabemos, uma moça que já tinha filho de um primeiro casamento se une com um homem que já tinha uma outra mulher, passam os três a viver juntos com a criança. Os avós maternos dessa criança pedem a guarda e a obtêm em Tupã. Isso ninguém conta. Esse trisal se dirige a essa tabeliã e ela lavra a escritura, 2012. Esse bafafá todo, vamos dizer assim, né, internacional, porque chama atenção, e crítico, todas as notícias com esta conotação, Brasil, le pays du ménage à trois. A Cláudia, em 2015, lavra outra escritura. Aí era o Generoso, o nome do homem, que era casado com a Audrey, e que traz a Ritinha, que era a sua amante, para morar com eles. E a Cláudia Domingues vai lá e lavra outra escritura. Aí nós vimos isto, e Fernanda Freitas no Rio também divulgando que tinha feito uma escritura de 2 mulheres com 2 homens. Nós resolvemos pedir providências, a ADEFAS pediu providências ao Conselho Nacional de Justiça. E obteve a providência logo liminarmente com a decisão da ministra Nancy Andrighi, que era então a Corregedora Nacional de Justiça. A ministra disse, na sua decisão, cartórios, não lavrem essas escrituras, aguardem o julgamento desse pedido de providências da ADEFAS. Basicamente foi isto, uma recomendação. Até que o processo foi julgado, ministro Otávio Noronha foi o relator deste processo no CNJ, deste pedido de providências, vão ter todos os dados no PowerPoint, número, acórdão, tudo, em que o CNJ, por maioria praticamente absoluta, dos 13 membros, um votou, né? 12 membros, um votou, não sei se eram 13 ou 12, se eu não me recordo agora, mas enfim, por um voto, né? Apenas contrário, o nosso pedido de providências foi acatado pelo CNJ, deferido, e vedada foi a lavratura de escrituras de poligamia, de poliamor, do chamado poliafeto. Por quê? Porque tabelião de notas cumpre a lei, não faz lei. Nenhum tipo de lei. E essas tabeliãs estavam descumprindo a lei. A monogamia é princípio estruturante do casamento e também da união estável. União estável também é monogâmica. Porque esse é um dos argumentos, casamento não, porque casamento não cabe, mas em união estável cabe. Não cabe, nem na união estável, nem no casamento. Esse tal poliamor não produz nenhum efeito de direito de família, de direito sucessório, ou de direito previdenciário, ou de outros direitos. Imaginem o que estas pessoas pretendiam por meio dessas tabeliãs e dessas escrituras. Pretendiam que seguradoras de saúde ou planos de saúde fossem obrigados a admitir os vários membros desta poligamia, que clubes desportivos fossem obrigados a receber como dependentes, né, do título várias pessoas, que a Receita Federal aplicasse descontos por todas essas mulheres que estes homens resolveram ter em sua casa. E sob aspas, as bênçãos de 2 tabeliãs orientadas pela desembargadora aposentada Berenice Dias. Primeira derrota, obviamente, desse grupo
que defende o poliamor. Esse acórdão, relatado pelo ministro João Otávio de Noronha, no Conselho Nacional de Justiça, no pedido de providências da ADEFAS. Segunda derrota. Bom, já que não pode trisal, amantes, segundo o IBDFAN, deveriam ter os mesmos direitos das pessoas casadas ou das pessoas que vivem em união estável. Mancebia. Mas como? Basta a gente perguntar para uma funcionária do lar que que sequer saiba ler e escrever, e perguntar: amante pode ter direito de família, sucessório, previdenciário? Esta pessoa, por menos cultura que tenha, vai responder num solene não. Isso é de uma evidência solar. Essa matéria chega por provocação, obviamente, do IBDFAN, que está sempre por trás ou na frente, ou seja, do modo que for, porque no CNJ trabalharam muito contra nós. Muito. Quando eu cheguei para despachar no CNJ, achando que eu ia encontrar um ambiente favorável, eu tive que convencer todos aqueles ministros do CNJ. Eles estavam todos convencidos pela dona Berenice Dias de que cabia essa plena autonomia da vontade e as tabeliãs poderiam lavrar escrituras de poliamor ou poligamia. Convenceram-se que não, porque há argumentos jurídicos inafastáveis. Também no assunto da mancebia. Foram, até que recurso extraordinário tomou repercussão geral e, sob a relatoria de alguns ministros anteriormente, até que chegou na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pelas aposentadorias, por morte que aconteceu de um ministro, veio às mãos do ministro Alexandre de Moraes. Também despachei com ele, logo que ele assumiu a relatoria, como havia despachado também com os ministros anteriores, ele entendeu perfeitamente e me deu uma grande tranquilidade, porque o ministro Alexandre de Moraes tem conhecimentos jurídicos. Dever de fidelidade, que está também presente na união estável. Porque qual era o caso, o case desse recurso extraordinário? Era um homem que havia falecido e um outro homem que dizia ser seu companheiro queria dividir a previdência com a viúva do titular do benefício. Ou seja, relação homossexual. E logo que esse acórdão esse recurso, desculpem, tomou repercussão geral, eu queria só pegar um dado aqui, vamos ver se eu encontro com facilidade, que eu estou com 2 notebooks, né? Antes eu estava com a tela bonita, fácil, né, de mexer a grande ali, mas não funcionou lá no outro, no escritório aqui de casa. Mas esse recurso, né, extraordinário de repercussão geral, eu quero mostrar como até a formulação do tema foi enganosa. Porque o relator, na época, fazia parte do grupo dos que gritam. Tema 529, no RE 1045273 de Sergipe. Ganhou repercussão geral com a seguinte frase: possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva. Que homoafetivo? O que é homossexual? Isso também eu sempre digo, essa história homoafetivo. Então, se existe o homoafetivo, existe o heteroafetivo. É heterossexual e homossexual. Mas, enfim. Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.
Olhem o engodo, como se esse tema tratasse da proteção dos homossexuais, quando esse tema teria repercussão em qualquer tipo de relação de mancebia, porque aqui não era a relação homossexual que estava em pauta no STF, era a relação de amante. Fosse homem, fosse mulher, era amante. Imaginem que quando eu cheguei para sustentar em Brasília, lá no STF, na primeira sessão de julgamento deste recurso extraordinário, isso foi em 25 de setembro, deixa eu ver se eu... 25 de setembro de 2019, a primeira sessão, porque o ministro Toffoli pediu estrategicamente vista, e eu já vou explicar por quê. Vieram aqueles jornalistas do STF me dizer: doutora Regina, por que a senhora é contra homossexuais? Eu falei: eu não sou contra homossexuais. Mas a Defasa está aqui como amicus curiae para que não seja provido este recurso? Claro, é amante, seja homo, seja heterossexual. E tive que explicar longamente para esse jornalista, para ele entender que o acórdão, ou desculpa, que o recurso não tratava de relação de homossexual, pouco importava. Bem, começou o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes não nos decepcionou, muito pelo contrário, ele deu um voto muito bem prolatado, dizendo da equiparação da união estável ao casamento, e existe mesmo, lastimavelmente, aí um parênteses, existe essa equiparação da união estável ao casamento no Brasil. Neste aspecto foi favorável essa equiparação, e argumentou que se fosse possível o reconhecimento de duas uniões estáveis, obviamente que seria possível a celebração de 2 casamentos válidos. E, portanto, seria reconhecida a bigamia no nosso país. O ministro Ricardo Lewandowski, com o mesmo sentido, pelo improvimento do recurso, acolhendo os argumentos da ADEFAS, falou algo que ficou na minha mente. Ele disse: não se pode revolver no STF fatos e provas. Eu não entendi, porque óbvio que não pode no STF nós estarmos ali analisando fatos e provas, né? É só matéria de direito e de direito constitucional. Já vou explicar por quê. Disse ainda o ministro Lewandowski que a relação de mancebia não é pública. Se não é pública, não é uma união estável. Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido, inclusive citando um dos dispositivos que a gente citava no nosso amicus curiae, que era o artigo 1723, parágrafo 1º, segundo o qual uma pessoa casada pode manter união estável, regra de que eu não gosto, mas está lá, somente se houver separação de fato, e em caso de mancebia, não há separação de fato no casamento. Abriu a divergência o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin veio trazer uma tese perigosíssima e também baseada no engodo. Ele disse: a boa-fé do concubino, do amante, se presume é boa-fé objetiva. Quando eu escutei isso, falei: o que é isto? Boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, que é a conduta aceita, normal. Como é que pode falar em boa-fé objetiva para um amante? E ele insistiu nessa tese, com todos aqueles fundamentos, né, que são trazidos e que depois eu fui examinar e vim com uma petição para mostrar que não se trata de boa-fé objetiva, que quando há um casamento e há um segundo casamento em bigamia, se protege o cônjuge do outro casamento pela boa-fé subjetiva e com a prova da boa-fé, ou seja, que ele ignorava a existência de um casamento anterior. Até isso nós tivemos que esclarecer por força desse engodo
feito pelo ministro Edson Fachin. Ministro Edson Fachin, que foi diretor do IBDFAN durante muitos anos, que é do IBDFAN. Aí, então, ministro Toffoli pediu vista, estrategicamente, por quê? Não foi aí, não foi aí. Desculpem, veio o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Luiz Roberto Barroso, que também é do IBDFAN, que também defende a ideia do poliamor e do poliafeto, foi revolver fatos e provas, e também de maneira enganosa. Disse, o concubino não sabia que o seu companheiro vivia uma união estável pré-existente. Fomos ao processo para fazer uma manifestação depois dessa sessão. Mostramos que ele sabia sim. Nem boa-fé subjetiva era. Ah, e disse o ministro Barroso, houve uma simultaneidade nas relações. Não houve. A relação de união estável heterossexual daquele senhor era uma relação pré-existente, reconhecida, inclusive judicialmente. Vejam aonde chega, né? Ou aonde pode chegar o engodo se não houvessem, se não tivessem sido feitos os devidos esclarecimentos. Ministro Marco Aurélio, surpreendentemente, votou pelo provimento do recurso, dizendo que união estável não se confunde com casamento. O Supremo, há pouco tempo atrás, ou seja, cerca de 2 anos antes desses votos, proferiu um acórdão dizendo que a união estável se equipara ao casamento até em efeitos sucessórios. Então, como é que agora não se equipara? Ministro Toffoli pediu vista, depois dos votos de Carmen Lúcia no mesmo sentido, da divergência, e da Rosa Weber. Aí houve a continuidade do julgamento a partir do final do ano, dezembro do ano passado, de maneira virtual, né? Nós trouxemos vários fundamentos, mostrando que efetivamente a divergência estava totalmente equivocada, segundo a sessão, então, de 11 a 18/12, de maneira virtual, de 2020. Ministro Dias Toffoli deu um voto impecável, inclusive colocando a boa-fé no seu devido lugar, a prevalência do princípio constitucional da monogamia, um dos nossos elementos e fundamentos, e o ministro Luiz Fux e o ministro Nunes Marques votaram também com o ministro Alexandre de Moraes. Formou-se, então, a maioria, né, 6-5, e uma tese que precisa ser comentada por todos nós o tempo todo. A tese de repercussão geral é a seguinte, olhem como está bem formulada. A pré-existência de casamento ou de união estável, ressalvada a exceção da separação de fato do 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários. Então, para todos os fins. Direito de família, direito sucessório, ele ampliou o âmbito, que era antes estritamente previdenciário, no segundo recurso, né? Que era de natureza previdenciária. Em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Mais uma vitória do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Foi ouvida a voz dos brasileiros, que não aceitam a mancebia, esse tal poliamor ou poliafeto em forma de mancebia. E a luta continua, né? Quer dizer, é até paradoxal, né? Porque a sociedade não aceita, o STF não aceita, o CNJ não aceita violação ao princípio estruturante da monogamia. E agora no Poder Legislativo,
No Poder Legislativo, depois daquele malfadado projeto de lei Estatuto das Famílias do século XXI, que devem ter ouvido falar, o deputado Túlio Gadelha, depois de um debate comigo na Bandeirantes, eu nem sabia que eu ia debater com ele, o jornalista perguntou, quer debater, doutor? Eu falei, quero, coloca o deputado aí. Foi a sorte. O deputado Túlio Gadelha, segundo ele, não sabia nem o que o projeto dizia. Aquele projeto que abria a relação de família para qualquer tipo de relação afetiva, o tal afeto, podendo existir relação poligâmica com efeitos jurídicos, familiares, sucessórios, previdenciários, etc. Túlio Gadelha tirou esse projeto de pauta e disse que vai apresentar numa outra formulação. Estamos aguardando. Um outro projeto de lei que é um projeto de lei de um artigo só, de 2016, que estava pelo próprio deputado ali arquivado, né, um deputado da bancada evangélica. Eu não me lembro o nome dele agora, daqui a pouco eu encontro. Estava arquivado ali, por quê? Porque ele viu que o CNJ julgou que não cabe lavratura de escritura de poligamia, ele viu o movimento todo no Supremo Tribunal Federal, não ia reviver um projeto de lei segundo o qual haveria vedação expressa no Código Civil à poligamia, ao poliafeto, ao poliamor, como relação de família. O que fez o IBDFAN? Pediu audiência pública. Pediu audiência pública com a Berenice Dias, com o Rodrigo da Cunha Pereira. Estava eu, Caio Morro, que é também da Defas, por sinal também católico, né, porque a grande parte dos membros da Defas é católica, e o ministro João Otávio de Noronha, que também é católico, e que foi o relator no CNJ, lembram-se? Estávamos nós ali para debater, e mais o Pablo Stouzi, que é aquele baiano que faz parte do IBDFAN, que é magistrado. 3-3, né? Tivemos que debater de novo essa mesma matéria, em cima de um projeto de lei que é para vedar a poligamia. Olhem aonde chegam. Ou seja, são incansáveis. E como disse o doutor Emanuel, nós precisamos ser mais incansáveis. Não é porque seja a voz do povo a monogamia, não é porque esteja na Constituição, não é porque todos nós tenhamos tido vitórias no CNJ, no STF, que nós possamos nos calar. Nós temos que falar, nós temos que comentar isto tudo. Nós temos que comentar que nesses países poligâmicos existem os menores índices de desenvolvimento humano do mundo. Por que os IDH são os menores? Porque numa família conflituosa, a economia não se desenvolve. Como é que a pessoa pode acordar no dia seguinte, depois de uma briga imensa entre 2 ou 3 mulheres dentro da sua casa, esse próprio homem, e sair para trabalhar feliz e satisfeito? É impossível. Essas mulheres não podem trabalhar por quê? Porque é tudo ali uma grande bagunça, né? Óbvio, onde é que está a fidelidade, né? Então essas mulheres também são retidas em casa exatamente para quê? Para que não traiam o grande varão, né? O chefe da tribo, como eu digo, né? Porque poligamia é o quê? É tribal. Não faz parte da civilização. Não é contemporâneo o poliamor ou poliafeto. Não é. É da época das cavernas, onde não existia uma organização da família. Então, façamos isto. Mostremos esses argumentos. E não só os argumentos cristãos, de ordem religiosa, que sabemos nós o quanto são importantes para todos nós, mas o argumento que trazem de que o Brasil é um Estado laico nos deixa ali numa situação, nessa hora, difícil. Temos que trazer argumentos econômicos, temos que trazer argumentos constitucionais, temos que trazer argumentos, todos esses que eu coloquei, entre outros, que existem, né? E que estão, inclusive, publicados num outro livro
que se chama Família e Pessoa, uma questão de princípios. Este livro é da editora YK. Reuniu também vários juristas de várias partes do mundo para defender os princípios que devem e que regem, não só devem, que regem a família no Brasil e em vários outros países. Dentre esses princípios, o meu artigo fala da monogamia como princípio estruturante da família brasileira, né? Então, Família e Pessoa, uma questão de princípios, da YK. É um outro livro bastante interessante. E são livros, tanto a União de Fato, da editora Almedina, recentemente editado, como Família e Pessoa, que é do ano de 2019, mas extremamente atual, são livros que têm um valor simbólico. São livros de R$100 e poucos, com 900 páginas, o União de Fato, e 600 páginas, o Família e Pessoa, porque as próprias editoras, tanto a YK, que tem ali um conselho muito bom, inclusive do professor Vitor Kumpel, que é católico, como a Almedina, que é uma editora de sede em Portugal e com uma sucursal no Brasil, que também segue os princípios católicos, acolheu os nossos livros e subsidiou praticamente esses livros, porque quer que as pessoas possam ter acesso a isto, né? Então, olhem como esse movimento é bonito, até editorial, né? E nós temos todos, né? Todos nós, como disse o Emanuel, nós temos que falar a respeito. Muito obrigada pela atenção dispensada. Eu falei aqui durante mais ou menos uns 45 minutos, um pouco menos, mas estou aqui para conversar com todos, né? E à disposição de todos. Fala, Marisete, Rita, professor Leles. Seu microfone, Rita. Liguei. Doutora, eu só queria fazer uma consideração. Do jeito que nós estamos hoje no Brasil, com todo esse ativismo LGBT e mais, a gente está vendo um avanço muito grande em tentativas de desqualificar a família e desvirtuar a família. Então, quando a gente fala desse... E também existe uma glamorização dessa questão do poliamor. É uma glamorização muito grande, imposta, grande parte pelas redes sociais, grande parte por algumas celebridades. E aí eu vou pegar só um caso muito conhecido aqui, que é do ex-jogador da seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho. Ele viveu escandalosamente uma relação estranha, porque ele tinha duas noivas e elas conviviam entre si, e é uma relação que não existe fidelidade, uma vez que elas não se relacionavam só com ele, mas se relacionavam entre si. Então, é uma bagunça tão grande. E aí, estudando um pouco sobre o assunto, me vieram algumas questões que a senhora já respondeu, até porque já houve posicionamento do STF a respeito disso, e já houve discussão, que é os direitos que subsistem dessas relações em relação a bens, a filhos. Então, assim, olha a complicação jurídica que isso pode gerar. Isso vai acabar resultando em ações. E como resolver uma situação dessa? Porque, veja, se eles convivem juntos, eles vão adquirir bens. De quem são os bens? Do seu titular, ou seja, do Ronaldinho Gaúcho. Então, e aí... ou daquele tal Generoso, que tinha o sobrenome Generoso. Isso. Então, assim, aqui em Goiás, a gente viveu uma situação dessa uns anos atrás, que um juiz decidiu pela divisão da herança entre a viúva e a amante. É um caso muito escandaloso, um juiz muito conhecido aqui, muito, muito polêmico. A gente tem alguns aqui em Goiás, algumas pérolas. Mas vai nos chamando a atenção essa questão desses avanços contra a família tradicional. Não vou nem falar as outras relações existentes familiares, mas essas tentativas de tentar mostrar que a família tradicional não existe mais, não é importante. A gente sabe que a maioria da população brasileira não concorda com isso. E aí a gente vê a mãe, TV Globo, que fez a opinião de milhares de pessoas ao longo de muitos anos, e aí a gente vê a manipulação da mídia em cima disso.
Eu queria agradecer a senhora enormemente pelos livros que a senhora trouxe, eu não os conhecia, vou procurar lê-los. E muito obrigada, sua exposição foi muito interessante, muito boa. Grata. Muito obrigada, Marisete, colega, muito obrigada. Eu quero dizer a respeito dessa pergunta que se faz, né? Que direitos tem, né? Não tem direitos, nem de família, nem sucessórios, nem previdenciários. Não tem. Seja essa relação múltipla, né? Ou plurima, né? Sei lá como é que eles usam, 1000 expressões, né, de eufemismo, né? Esse tal poliamor, seja de que forma for, não tem. Por quê? Porque é aquilo que você falou, Marisete, toda a estrutura do sistema jurídico brasileiro, de tantos países do mundo, é uma estrutura baseada na monogamia. É um sistema baseado na monogamia, né? Agora, se comprovar que contribuiu com dinheiro ou trabalho para a construção do patrimônio que ficou no nome do outro, vai provar no direito das obrigações a sociedade de fato. E quando você fala, daí tem que provar, né? Esforço, capital, trabalho, direitos e obrigações. E é proporção, não é meação. Ou triação, como tem um acordo do Rio Grande do Sul, né? E é inspirado pela desembargadora Berenice, falava em triação, né? Não meação, triação. Agora, e eu digo, né? Deve ser trilegal, né? Desculpa, né? Mas realmente, né? Não tem nenhum sentido isso. Agora, quando você fala dos homossexuais, isso também é um equívoco. Não seu. Desses argumentos, né? O seu pensamento está muito claro, cristalino e corretíssimo. Eu digo o equívoco a que querem levar é o seguinte, que homossexuais seriam sempre promíscuos, não falam isso, né? Mas que homossexuais não seriam monogâmicos. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive o STF, ao atribuir a relação entre duas pessoas do mesmo gênero ou sexo à natureza de união estável, impõe a monogamia. Exatamente. Esse acórdão, em todos os seus votos, cada ministro com as suas palavras, fala em monogamia. É uma relação assemelhada à relação de união estável heterossexual, portanto, monogâmica. Então, homossexual nem sempre é promíscuo. Nem sempre é promíscuo. E para que ele tenha uma relação de família, ele obrigatoriamente vai ter que viver uma relação em monogamia. Esse argumento, doutora, primeiro cumprimentá-la, né, pelas suas palavras, pela oportunidade. Eu, embora seja da área criminal, é uma honra estar participando dessas discussões. E dizer que esse argumento que somos contra os homossexuais é exatamente para fragilizar a nossa defesa da monogamia, né? E em prol do que eles defendem de forma equivocada, porque não há essa contradição. Nossos argumentos são claros, né? Nós temos um embasamento histórico-cultural para defender a monogamia. Eu achei muito interessante quando você reforça aí que os nossos argumentos não devem ser apenas cristãos, mas econômicos, constitucionais, históricos, culturais, porque e realmente falarmos sobre isso. E não basta falarmos em rede social, naquele bate-boca, né, que comumente acontece em Facebook e outras redes, mas também discutir em vários locos, né, em vários ambientes, sobretudo no ambiente acadêmico, nos ambientes sociais, nas comunidades. E realmente, essa defesa da monogamia ela é muito ampla na nossa sociedade. Eu, inclusive, com devido respeito, duvido que Túlio Gadelha não soubesse das minúcias desse projeto. Eu também. Eu também. A namorada dele defende isso, gente. Pois de forma bem demagógica, né, digamos assim. Então, tudo por uma grande audiência.
Tudo. Agora, sabe, professor Leles, deixa eu contar para o senhor, inclusive, esse debate tá na Defaz. Depois, quando receberem o PowerPoint, estão ali os links, né? É interessante, porque ele começou muito forte no debate, assim, com a voz, né? Aí ele foi enfraquecendo. Se percebe isso claramente, porque não tem argumento. Essa gente, quando a gente argumenta, eles não têm argumento. Não tem. Nesse debate lá que estava a Berenice, o presidente lá do IBDFAN, o Rodrigo, e o Pablo Stouze, o baiano, a Maria Berenice foi ficando assim, o Rodrigo foi ficando assim, no final também está o vídeo lá de faz. No final, professor, eles estavam assim, porque não tinham argumento. Não tem, são argumentos falaciosos, não tem argumentação concreta, embasada, né? É desse jeito mesmo. Agora, eles tiveram a praia livre durante muito tempo, né? Vamos fazer a meia-culpa, né? Vozes isoladas, né? Falavam. O senhor já deve ter falado, a Marisete, a Rita, enfim, todos que estão aqui deviam falar, né? Mas, assim, uma união como de juristas, né? Tratando desse tema, União de Juristas de Goiás, né? Eu ainda não consegui levar o tema para a União de Juristas de São Paulo, né? Mas eu vou, com esse exemplo aqui da União de Juristas de Goiás, vou levar a União de Juristas Católicos de São Paulo, porque, como disse o Emanuel, precisa falar. Não pode ter nesse tema uma restrição, porque é um tema feio, é feio sim, mas é uma feiura que precisa ser exposta. Isso. Né? E nós temos que ter essa união, né, de forças. Nós temos que ter essa união de forças, porque é a força da sociedade brasileira. Uma coisa que nós temos que reconhecer é que eles são barulhentos. Muito. São barulhentos, então a gente não precisa ter medo do enfrentamento, porque são barulhentos, mas são minoria. Uma minoria barulhenta que acaba causando todo esse temor, né? É isso mesmo. O barulho vem, professor Leles, justamente da falta de argumento, porque quando você não tem bons argumentos, você grita. É isso. A sua força pelo grito. É isso mesmo, é isso mesmo. Quanto maior a gritaria, menos argumento. Perfeito, doutora. Justamente. É isso mesmo. A gente percebe isso muito. A respeito do Túlio Gadelha, doutora, isso que a senhora acabou de descrever dele é recorrente. Eu já ouvi em entrevistas, em pequenos debates, ele não é aquela chama que se extingue muito rápido, porque não, é muito raso. Mas ele também não é o único. E a gente vê assim, a militância, de modo geral, ela repete aquilo que ela escuta, ela não se aprofunda. Não tem argumentos mesmo para suportar uma discussão um pouco maior. E sabe, quando o professor Leles citou também o assunto dos homossexuais, né? Rede Globo, né? Rede Globo que fica colocando em novela, poligamia. Vocês lembram daquela novela em que houve um casamento num clube desportivo de um homem com 3 mulheres? Lembram? Lembram? Antiga, né? Uma novela que já faz muitos anos. Naquela época eles faziam isso de brincadeira, né? Agora o pior é que fazem a sério, né? Mas a Globo faz isso por quê? Porque ela está infestada de homossexuais, nós estamos falando aqui entre amigos, né? E de homossexuais que não têm a informação, que acham que a partir do momento que haja uma liberdade total e uma total autonomia da vontade, eles terão mais espaço. Quando eu converso com homossexuais sobre isto tudo, esse próprio jornalista do STF é homossexual, aquele que veio me perguntar por que eu era contra homossexual, né? Quando eu expliquei para ele isso tudo, eu estava com o meu marido, ele olhava, e o Ricardo prestando sempre muita atenção nas reações, né? E ele disse, ele ficou, Regina, reflexivo. Por quê? Porque se o homossexual também sabe
que é desproteção, esta bagunça que se pretende implementar com o tal poliamor, ele mesmo passa a ter uma outra visão. Verdade. Como eles foram alvo de preconceito durante muitos anos, é assim que eu enxergo, né? E foram, né? Ainda são, a gente sabe disso, né? A reação qual foi? O aproveitamento da Berenice Dias desse nicho, que é o nicho dos homossexuais, que ela chama de homoafetivos, e trouxe no bojo o poliamor e o poliafeto, que ela acredita ser a melhor forma de família, porque ela o pratica também. Sim. E, no fundo, quem grita e faz esse barulho, então, é ou porque é mal informado, que são muitos homossexuais que são mal informados, como eu acabei de referir, ou são pessoas que são bem informadas e querem endossar as suas próprias condutas. Eu recebi a notícia de um professor em Portugal, que foi meu supervisor da tese de pós-doutoramento, de biodireito, professor Fernando. Ele chegou no Brasil em visita, veio dar uma palestra na USP e foi me visitar no escritório. Ele disse, professora Regina, sabe que uma professora da USP, a professora Giselda Hironaka, foi a Fernando Noronha, sob as bênçãos da Maria Berenice Dias, para fazer uma escritura de mancebia, porque ela é amante de um homem casado, para ter os mesmos direitos? Como assim? Eu estava chocado. Claro que sim. Justa razão. Impressionante. Como é que uma professora da USP se apresenta em festas da USP e se apresenta com um homem que é reitor de uma grande universidade do interior de São Paulo, que é casado? Um outro professor da USP, que é o professor Inácio, que é católico também, devem conhecer o professor Inácio, romanista, né, da USP, já devem ter ouvido falar nele, diz que foi a essa universidade convidado para dar uma aula, uma aula magna, não sei, uma palestra. Ele entrou na sala da diretoria, né, e estava lá o quadro deste senhor com a esposa, legítima, com a esposa. E ele sentou, ele é meio distraído, né? E ele disse, mas não é o namorado da Giselda Hironaka? Nossa. Caramba. Senhor. Olha só. Isso é uma vergonha. E como é que a USP aceita uma professora que declaradamente quer direitos da sua mancebia e vive em mancebia? Como é que pode ter uma professora dessas ensinando direito de família para essa turma de gente que é outro problema? Esses universitários desinformados. Sim. Porque é falta de informação. Eu dava aula na Unicet, no Ceará. Dei aula durante muitos anos. Era professora convidada, já há 20 anos, desde que a Unicet se formou. E depois eu passei a ministrar aulas no mestrado, né? O mestrado que se formou há 6 anos. Todas as turmas. E aí a Unicef ficou com dificuldade financeira, como a maior parte das instituições ficaram, e me pediram, como a todos os professores que eram só do mestrado, para dar aula na graduação, sem aumento de honorários. E eu fui, por solidariedade à instituição. Eu me deparei com uma turma de alunos de 5º ano totalmente mal formada. Deformada. Conclusão, eram 38 alunos. Desses 38, 20 foram à reitoria reclamar porque a Regina Beatriz defendia a monogamia. Não aceitava o poliamor. Pasmem! Pasmem! E o que é pior, a coordenadora da faculdade deu voz a eles. E os colocou em outra turma com um professor que aceita o poliamor. Tenha dó! Os que ficaram, que também não tinham informação, mas queriam a informação, me agradeceram imensamente no final do semestre. Imensamente.
Daí eu peguei as turmas de segundo ano, depois, né? E essas turmas de segundo ano, eu pelo menos já comecei a ter um maior campo, né? Para poder falar, porque ainda não estavam deformados pelas tais ideias do tal poliamorismo, né? Ou dessa autonomia da vontade ilimitada. Mas os senhores também devem frequentar os ambientes universitários e sabem disso. E nós precisamos ensinar essa juventude o que é jurídico, né? Porque se não tiver lei, é o que eu digo para os meus alunos: vão para casa, vão fazer paisagismo, sabe? Ou vão trabalhar com algo, né? De ecoturismo, porque mesmo assim vai ter que ter lei, né? Até no paisagismo eu acho que tem lei, né? As leis ecológicas, sei lá, como é que pode existir um país sem lei? E lei de família, família é a base da sociedade, né? Base da nação. Sem família, o país se desestrutura. E eu queria lembrar que na Alemanha na ex-Alemanha Oriental, né? Sabem que pelo comunismo e tudo mais, historicamente, se implantou a tal da relação livre, né? Por quê? Porque os governos comunistas queriam esboroar a família, essa é a realidade, e ganhar o poder, porque é um instrumento de poder, né? A partir do momento que a família está esboroada, as pessoas se enfraquecem e são mais facilmente dominadas, e foi o que aconteceu no regime comunista. Também na Rússia, né? Mas eu falo da Alemanha porque muitas brasileiras que moram na Alemanha, elas não se relacionam com homens alemães. Porque aqueles que têm os conceitos da Alemanha Oriental e ex-Alemanha comunista, né, eles são pela relação aberta. Olhem, mesmo depois, né, da queda do muro, de toda essa união, né, ainda existe isto lá. Então, não vamos deixar implantar aqui. E desde a mais tenra idade, a gente tem que falar para essas crianças. É uma questão de educação, e para os jovens universitários mais ainda, né, nos cursos de direito. Verdade. Doutora Regina, só uma questão. Eu queria até mudar o foco um pouquinho, mas só antes de eu mudar o foco, eu acho que a Rita queria falar também, né? Deixa ela falar antes de eu colocar aqui. Não, tranquilo. A doutora Regina já foi? É o seguinte, eu queria colocar a questão no seguinte: a gente tem nós que somos, a nossa formação é jurídica, a gente lidar com, como a gente estava falando aqui agora, né, e falou durante muito tempo, a gente lidar com argumentos. Né? Então foi falado aqui, ó, tem os argumentos, as pessoas eles não têm argumentos e tudo mais, mas hoje, eu vejo que hoje em dia, a gente está lidando com uma questão que está além da argumentação, que é o que eles batizaram de narrativa. Né? Então, a tal da narrativa, não adianta a gente ter argumento. Né? Não adianta. Você pode mostrar, como diz o Chesterton, né? Pode mostrar que a grama é verde, que eles vão falar que ela é de outra cor. A questão é o seguinte, nós até que ponto nós, que somos juristas, que estamos acostumados a lidar com argumentos pró e contra, e vindo de todo lado, e lidar com esses argumentos, a gente consegue lidar com a narrativa. Porque o próprio nome que se dá a isso aí, poliamor, já é uma questão de linguística, já é narrativa. Né? Poliamor, homoafetivo, isso daí já é para poder melhorar a situação, é um eufemismo, né? E eu acho que nós, todos, nós não estamos preparados para essa coisa da narrativa, enquanto eles estão extremamente preparados para isso. Eles lidam com isso o tempo todo e usam isso o tempo todo a favor deles, enquanto a gente não sabe nem o que é isso, nem conceituar isso. Né? Então, assim, a minha pergunta é no seguinte: como lidar com isso, especialmente nós que somos da área jurídica e que eu vejo que a gente parece que está no extremo oposto, porque a gente lidar com argumentos, no extremo oposto dessa questão linguística que é a narrativa. Né?
Olha, Emanuel, você coloca algo também muito interessante, como também o fez a Marisete, o professor Leles, e mais um dado, né, que é um dado que eu enfrentei em todos esses processos, né, seja do CNJ, seja do STF, com esses ministros, especialmente o Fachin e o Barroso, né, porque os outros entraram nisso sem ter nem consciência, acho que eu, o Marco Aurélio, a Carmen e a Rosa, do que estavam julgando. Mas o Barroso e o Fachin, sim, sabiam. A narrativa da boa-fé objetiva, né, por exemplo, do ministro Edson Fachin. Como é que você destrói isso? Porque é uma narrativa, né? É claro que não é boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva é a boa-fé dos contratantes, né? Pelos costumes, né? Daquela região onde se contrata, não é? Que se presume a boa-fé, não é verdade? Porque é comum ali, né? Se praticar de tal modo, isso é boa-fé objetiva. E ele narrou a boa-fé dos amantes como se fosse objetiva. Seria sempre presumida. Sempre presumida. Então, como é que se destrói isso? Mostrando que Miguel Reale diz o que é boa-fé objetiva, separa da boa-fé subjetiva, distingue também as duas boa-fés, os dois tipos de boa-fé, o professor Silvio Venosa. Sabe, Emanuel? É com fundamentação. Agora, cansa, Emanuel, porque você tem que buscar em Miguel Reale, em Silvio Venosa, que eu adoro esses autores, mas você tem que trazer isto e explicar, seja em peça, seja em sustentação oral, seja numa conversa com alguém desse outro grupo, né, minoritário, como disse o professor Leles, indiscutivelmente minoritário, cansa, porque você está tendo que argumentar com aquilo que todo mundo deveria argumentar, porque é isso, né? Não dá para dizer que o verde é laranja ou que o azul é cor de rosa, né? Como você falou, não dá para mudar a cor das coisas. Não dá. O pior é que você tem que mostrar que o verde é verde, que o azul é azul, que o rosa é rosa. E cansa, sabe, Emanuel? Mas a gente tem que ser incansável. Quando eu estava escrevendo a peça sobre os votos da divergência, gente, vocês não imaginam. Eu lia, e eu lia não, né? Ouvia, porque sabem o que eu tive que fazer, né? Eu cheguei em São Paulo, peguei a minha secretária que conhece um pouco de tecnologia, porque eu não conheço nada, e falei, grava isso já, salva esses votos, eles vão desaparecer da internet, do site do STF. Dito e feito, no dia seguinte, tinham caído todos, estão todos salvos e públicos no site da Defaz. Então, eu tinha os votos para poder argumentar em petição, porque não estavam votos no site, estavam só verbalizados, né? Mas eu tinha os votos nas gravações. Eu ouvia aquelas gravações e eu dizia, não é possível que eu ainda tenho que escrever sobre este absurdo. Um falando em boa-fé objetiva, o outro dizendo que a união do homossexual era simultânea, se não anterior, que era pública, que era conhecida, e mesmo que se fosse conhecida, qual é a diferença? Como disse a Marisete do caso lá do Ronaldinho Gaúcho, faz diferença nenhuma. Pode ser pública, né? Mas não é relação de família. Então, eu tendo que escrever o óbvio, sabe, Emanuel? O óbvio. Eu tendo que fazer uma sustentação oral do óbvio. Eu tendo que virar a cabeça, no modo positivo da expressão, de ministros do CNJ sobre o óbvio, para dizer que o verde é verde, o vermelho é vermelho. Basicamente é isso. Cansa, Emanuel, e eu entendo o que você quer dizer. Dá um cansaço. Mas a gente tem que ser incansável. E a gente tem que trazer aí a argumentação a mais profunda. Aquela que tenha, por isso que eu quero, sabe, esse material eu quero divulgar, eu quero distribuir, né? Eu quero que vocês leiam. É um material que vocês veem que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não tem sequer um acórdão que tenha dado direito, qualquer tipo de direito, para amante.
Então, diz a Marisete, um juiz em Goiás dividiu a herança. Um juiz de primeira instância, Marisete. Sim. O que a gente tem que mostrar, o que a gente tem que mostrar? A jurisprudência lá de cima, que é onde vai bater, né? O processo vai chegar lá, se houver recurso. O que a gente aprende com essas coisas, doutora, é que as ações contrárias à família, ou contrárias àquilo que seria o normal, elas vão aparecer em todo lugar. E os juízes de primeira instância, eles criam as pérolas que vão ser discutidas. Elas vão passando, elas vão subindo até chegar onde eles querem que se chegue, que é no STF, com essa atual composição da Corte. Ela já nomeou 2 ministros, para mim não são os piores, mas são os que mais defendem essas coisas contrárias ao que seria a vontade do brasileiro, que é a monogamia, que é uma sociedade mais correta. Ou seja, a tentativa de destruição da família com fim político, ela é muito evidente hoje. E aí eu vou dizer uma coisa para o Emanuel, que eu já tinha falado para ele antes. Enquanto a gente não tiver coragem de formar uma militância do bem, e é uma militância estruturada, bem formada, para contra-argumentar, a gente vai continuar nesse mesmo sofrimento. Por quê? Verdade. Porque quando você se furta de discutir, você dá espaço para o outro. Ele vai lá e fala o que ele quer e não tem contraponto. E esse é o grande perigo. Por quê? Porque não existe um contraponto. Então, a gente precisa aprender a se formar melhor, a não ter medo mais de buscar esses assuntos que são polêmicos, porque nós somos cristãos, somos católicos, fazemos parte de uma associação de juristas e defendemos aquilo que é o correto, que é o pensamento do brasileiro, que o nosso ordenamento jurídico ainda nos ampara, porque aí a gente ainda tem um amparo legal para os nossos argumentos. Isso é muito importante. Eu sou totalmente contrária às pessoas que fazem a síndrome do avestruz. Quando vem um assunto desse, se arvora e enfia a cabeça dentro da areia, não quero saber. Não vou participar, não vou dar publicidade. Gente, isso não está correto, porque a gente vai dar espaço para o outro dizer o que ele acha que deve. E muitas das vezes, doutora Marisete, de forma falaciosa. Exatamente. Eu não quero aqui responder a indagação, longe de mim, que o doutor Manuel proferiu aí, mas apontar, assim, de repente, uma direção. Eu acredito que tanto na narrativa quanto na argumentação se usa da falácia. Então, esses argumentos que eles defendem são muitas das vezes falaciosos e abstratos. Então, acredito que a nossa argumentação ela tem que trazer no seu bojo uma fundamentação concreta do que nós defendemos. Porque eles muitas das vezes apresentam narrativas ou argumentações falaciosas, abstratas. Eles dizem, por exemplo, que o Papa é contra os homossexuais, e o Papa já deu depoimento, né? Ou seja, já uma demonstração concreta que ele não é contra os homossexuais. Então, aí é que nós temos que demonstrar. Ao fazer uma argumentação constitucional, cristã, nós temos que demonstrar concretamente, porque também nós argumentarmos de forma abstrata, nós estamos no mínimo, no máximo, empatando com ele. Exatamente. Então, o nosso argumento tem que sobrepor, penso eu, né, com demonstrações, com fundamentações concretas do que nós defendemos, seja jurídica, seja cristã. Só para deixar claro aqui o que eu estava falando, até porque a gente já está meio com a hora avançada aqui, é no seguinte, o que eu estou dizendo é que, porque a argumentação é oposto de narrativa. Quem está fazendo, nós não estamos fazendo narrativa, nós estamos argumentando, né? A questão que eu estou colocando é que esse pessoal não está preocupado com a argumentação, né? Quando você vai no tribunal e tudo mais, o normal é que se argumente, mas ninguém está preocupado com a argumentação nesse tipo de ponto. Tanto que o trabalho desse pessoal é com o quê? Foi até citado aqui, é com novela, é com bater sempre no mesmo ponto, é usar sempre as mesmas palavras, é usar palavras que trazem sentimentos bons, mesmo que tenha uma conceituação perversa por trás, e esse tipo de coisa. E o que eu estou colocando é justamente que nós, como nós não fazemos isso, nós não estudamos isso,
a gente muitas vezes fica para trás nesse sentido, porque a gente está argumentando e às vezes a gente está argumentando com a parede. Mas, Porque Emanuel, olha bem, Emanuel, a gente não vai conseguir convencer um Barroso ou um Edson Fachin é isso que eu estou colocando. A pensar diferente, Emanuel. Mas eles são minoria. Entenda. Não é isso que eu estou colocando, não. O que eu estou colocando é muito mais do que isso. Eu não estou falando nem dos ministros. Eu estou falando da população como um todo. Que se você falasse esse tipo de assunto, não tinha sequer margem para ser comentado há poucos anos atrás. 10 anos. Eu não vou nem colocar. Pois é, eu pensei que em 20, 30 anos não precisa disso. Né? Questão de 15, 10 anos, 10, 15 anos atrás, não existia margem para esse tipo de discussão. Era ridículo falar sobre esse tipo de assunto. Hoje já existe margem. Por que existe margem? Por que nós estamos aqui hoje conversando sobre isso? O que levou a gente, qual foi o caminho que levou a gente a fazer isso? Ficar calado. O que levou a gente a fazer isso? Sim, ficar calado, enquanto eles agiam não com argumentos, mas com narrativas, com enganações. E é isso que eu estou querendo colocar, nós não estamos preparados. Quando eu falo nós, não somos nós juristas, nós católicos. Nós não estamos preparados para rebater narrativas, nós estamos preparados para rebater argumentações. E quem tem o argumento, é claro, óbvio, que a gente está certo, que a gente está certo, mas estar certo não está fazendo diferença quando a questão é narrativa. Quando a questão é narrativa, certo ou errado não faz diferença, porque para esse pessoal, quando um líder deles vira e fala, político ou não, fala, como no exemplo colocado, a grama não é verde, é vermelha, eles vão defender que a grama é vermelha até morrer. Né? É como acontecia na União Soviética, lá, que o cara fazia alguma coisa, o Stalin mandava matar, e o cara era fuzilado dizendo viva Stalin. Então, a gente está chegando neste nível de questões em que a argumentação está ficando para trás. É nesse sentido que eu estou colocando e que eu acredito que nós precisamos nunca deixar de argumentar. Não é questão de se cansar e largar para lá, mas é questão de aprofundar nesse ponto, que eles já têm um aprofundamento muito maior. Por quê? Só tem um aprofundamento na narrativa porque não tem argumentos racionais. Porque os argumentos racionais estão deste lado, não daquele lado. Entende? Era esse o ponto que eu estava tentando colocar lá, só para deixar... Não, e Emanuel, você está muito certo, e isso é um dado muito importante, né? É muito importante, e que a gente tem que ter presente, né? E como disse a Marisete, né? Fazer uma união de informação, porque o que falta efetivamente é informação para as pessoas, né? Quem é que tem a informação que o IDH dos países poligâmicos são os piores do mundo? É preciso informar, isso é dado econômico, cultural, né, de educação, porque o IDH leva em conta não só a parte econômica, material, mas outros dados, né, de saúde, de educação, etc, etc, etc. Então, é índice de desenvolvimento humano, né? A gente precisa falar. O óbvio, Emanuel, é o óbvio. Mas a gente precisa. E o óbvio precisa ser falado hoje. A gente não pode deixar o óbvio sem falar, porque é justamente no óbvio que as pessoas estão se perdendo. Né? Muitas vezes você não precisa se aprofundar nas questões. Basta você falar o óbvio, porque é no óbvio que as pessoas não conseguem mais lidar com ele. É o dizer que o homem é homem e a mulher é mulher. É o dizer que as pessoas nascem homem, nascem mulher. Elas não escolhem isso depois, tem tantas outras situações que eles estão tirando a raiz para poder deixar uma árvore crescer sem raiz, né? Então, vem tudo isso. Emanuel, você cita um tema, que é outro, que a gente precisa nas uniões de juristas falar, a tal da ideologia de gênero. Concordo. Que não se confunde com o homossexualismo. É neutralidade sexual, é disforia de gênero, e menos de 1% da população mundial que tem disforia de gênero, que não aceita o seu sexo. Quer dizer, e precisamos falar.
né? Precisamos enfrentar isso. Eu acho que a União de Juristas de Goiás merece todos os cumprimentos, porque trouxe esse tema do tal poliamor à baila, aqui nessa noite, né? Tem coragem de enfrentar outros temas, com certeza, como a tal ideologia de gênero, para mostrar que quem combate a ideologia de gênero não está contra o homossexual, está contra a disforia de gênero implementada na cabeça das crianças. Porque, né, implementa algo que não existe. Não gosto da minha vagina, não gosto do meu pênis. O disfórico é isto, né? Então, vamos trabalhar com isso, né? Que, não sei quem falou aqui sobre isso, seja do modo que for, seja num evento, seja com maior número, menor número, seja num jantar, seja num almoço, seja num encontro, né? Quando, especialmente agora que vamos vencer essa pandemia, se Deus quiser, e voltar a conviver, né? Mas a gente possa falar, reproduz. As minhas funcionárias do lar, os meus funcionários do escritório, menos cultos, são aqueles com quem eu mais falo sobre esses temas. E eles entendem, né? Eles entendem e eles passam. E, sabe, tudo isso vai, né, sendo transmitido, né? E esse é o nosso papel de católico, né? De cristão. E vocês fazem isso de uma maneira elogiável. Eu quero tentar fazer isso na União de Juristas Católicos. Eu vou usar esse evento como exemplo aqui. Ótimo, excelente. Doutora Regina, eu não posso deixar de externar a minha preocupação e, assim, eu fiquei até atônita acerca do que você disse das consequências nefastas que advêm, né, da poligamia. E agora, o pior de tudo, eu acho que é a consequência que advém dessa desorganização nos filhos que são gerados dessas uniões. A desestruturação à vida. Então, a gente precisa trabalhar também, principalmente, essas consequências que são nefastas. Que agora virou moda, né? Virou moda a liberdade. Né? Mas, assim, a liberdade, ela tem consequências. Olha, eu fiquei assim, eu hoje já sou vó, já tenho meus netos, eu fico com o coração apertado de ver o mundo que essas crianças vão viver. Da total desorganização, total desestruturação. Mas isso tem uma lógica, né? Isso tem uma lógica e nós já sabemos qual é. Por que eles querem justamente acabar com a família? Para imperar a desorganização e ter a forma mais fácil de manipular. Mas eu não posso deixar de externar que eu fiquei muito preocupada dessas consequências nefastas que você descreveu naqueles outros países. Assim, no mais, eu gostaria muitíssimo de agradecer, né? E, assim, para mim não é não é a primeira vez que eu te ouço, né? E eu havia, né, externado para os meus outros colegas o quanto já, né, você já se expôs, assim, tanto que já falou de forma tão brilhante. Para finalizar, uma outra situação que me preocupa muito é o tom que eles dão. Eles dão um tom como se a nossa argumentação fosse com a finalidade de discriminação. Né? E que o fato de nós irmos contra o polo amor, a palavra amor aí, é um fato de discriminar, que hoje está tão em moda, né? Era só. É isso mesmo, doutora Rita, exatamente isso, né? E daí chegar para os seus netos, né? E para essas crianças, e contar o que acontece nos países da tal poligamia, que é o tal poliamor, né? E mostrar as estatísticas, porque isso tudo não é uma narrativa, né, Emanuel? Isso é estatístico. Tem provas, né? Provas do que existe, né? Do sofrimento da mulher que corta os seus órgãos genitais para não se casar, porque vai sofrer. Para não sofrer mais, ela se automutila, né? Então,
isso precisa ser falado e mostrado. Olha, está aqui o estudo, né? Olha, está aqui o estudo. Estudo sério, um estudo que realmente é isso. Pegar esse artigo do Pedro Fansoni, esse africano, e mostrar, olha, até no país que adotava o tal poliamor, que é a poligamia, quem estuda um pouquinho já não quer mais. Não aceita mais. Nem as mulheres, nem os homens. Né? Precisa falar, né? Então, nós vamos o quê? Fazer aquilo que fizeram ou fazem de que não é bom e vamos usar esse caminho perverso para todo mundo? Né? A tal da ideologia de gênero precisa mostrar para a criança pequena, né? Que vagina é vagina, pênis é pênis, que a criança nasce assim, que o ser humano nasce assim, que quem fica dizendo dessa coisa de geração X é porque quer implementar doença na cabeça, porque é doença, disforia de gênero está no Código Internacional de Doenças, é doença, que precisa consideração, respeito, tratamento, mas é doença. Então, essa criança quer adoecer, né, e vai plantando, né, a sementinha, que é a sementinha do saber, a sementinha da informação, né? Enfim, é um trabalhão, né? Mas dá muito gosto de fazer. Eu estou sempre muito animada para trabalhar. Eu hoje tive sintomas do Covid que voltaram um pouco, né? Que é essa coisa que nem os médicos explicam, né? Eu cancelei tudo, mas este evento eu não cancelei, não. Então, quando a Rita disse você está bem, né? Maravilha, que felicidade. Eu adorei ouvir isso, porque eu tenho dor no corpo inteiro, entendeu? Diz que é assim, né? Que tem uns ciclos, né? Que às vezes volta dor no corpo, às vezes volta isso, às vezes volta aquilo. E hoje foi um dia que eu acordei bem mal. Mas fui no médico, o médico disse que eu estou bem, que é assim mesmo, que vai passar, né? Então aí já me animei mais, mas eu estaria aqui mesmo que não estivesse me sentindo melhor agora, porque é isso, a gente precisa estar junto, né? Mas, sabe, Regina, isso é um combate também, né? E nós sabemos que isso vem tudo, assim, existe quem quer destruir a família, né? Então, esse inimigo da família. Então, assim, negar a existência do mal é falta de lógica, e, obviamente, o mal procura desestabilizar. Você pode ter certeza que a gente, todas as vezes que nós enfrentamos situações para lidar contra ele age na nossa vida. Então, você pode ter certeza que hoje você foi uma heroína e que você conseguiu vencer o mal, e que você não deixou que o maligno imperasse na sua vida. Fala para ele, olha, você não me venceu, eu estou aqui, não apaguei meu conteúdo. Espírito Santo. É muito bom que a gente se contagie com essa animação, né? Todos os membros aí da Unijuc que estão presentes e tudo mais, e os outros que depois possam ver isso aqui, também é muito bom que se contagie com essa vontade de sempre continuar, sempre ir, não ficar incansável, né? Então, eu acho que se a gente continuar, a gente pode continuar aqui até amanhã cedo, né? Porque assunto não falta. Mas eu agradeço bastante, doutora Regina, pela sua disponibilidade, até pela situação aí que aconteceu hoje, né? Mas agradeço ótima, estou melhor agora, Emanuel. Agradeço a vocês. Maravilha. Então, a gente agradece bastante a sua presença e pode ter certeza que eu vou convidar de novo, tá? A doutora Rita aí, que tem seu contato também, vai convidar de novo. Pode ter certeza que a gente vai entrar em contato de novo para conversar sobre outros assuntos. Quem sabe a ideologia de gênero, né? Todo mês a gente tem. A ideia é que todo mês a gente tenha, né, esse tipo de formação que vai ser online, porque é bom porque a gente pode ter contato com pessoas que estão distantes, né? Não só o pessoal aqui da área, mas pessoas que estão mais distantes. Então, a gente sempre está tendo isso. Então, a sua presença vai ser... Vamos chamar para falar da ideologia de gênero, e eu participo também, uma psicóloga, que é a Verônica César Ferreira. Ela tem um parecer para a DEFAS, falando da ideologia de gênero na área psicológica e da saúde, brilhante. Vamos chamar ela para falar?
Nós já vamos deixar um pouco... Podemos fazer até um convite estendido aí para o Jucasp também, sem problema. Vamos lá, com muito gosto, muito gosto. Agradeço muito, Regina, mas antes eu quero aproveitar a oportunidade, se você me dá licença, agradecer principalmente a Emanuel, porque ele é o nosso incansável, tá? Então, assim, na presença de todos, lógico, a Marisete também tem despontado mesmo, tá? E tem bem ativa, mas, assim, eu agradecer muito, Emanuel, por você ser um incansável, mesmo nós, diante de todas as nossas dificuldades, está sempre aí nos cutucando para que a Unijuc continue, que vingue e que vigore por bastante tempo. Obviamente, Regina, Deus te abençoe, Nossa Senhora que o guarde, né, que aguarde, né, desculpa, e fiquei até um pouco emocionada. Diante de tudo que você falou, do seu problema de saúde, mesmo assim, você dispensou para nós o seu tempo, tá? Deus te abençoe muito, e que você esteja no colo de Nossa Senhora, tá bom? Nossa Senhora sempre à frente, de todos nós, né? Muito obrigada, e me fizeram um bem imenso. Obrigada, Emanuel, obrigada por esse convite, viu? Vou estar sempre à disposição de todos, né? Que grupo lindo. Muito obrigada, e ouvi-los para mim foi um aprendizado. Muito obrigada. Doutora, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço, viu? Com Deus. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tudo de bom, viu?